Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, olha só, diante da roupa que eu escolhi para fazer, a cor da camisa que eu escolhi para fazer o vídeo de hoje e esse dia lindo que está fazendo aí fora, o que vocês imaginam que é o nosso tema de hoje? Ainda mais depois de tanta gente pedindo para que eu falasse sobre vitamina D. Tá aqui. Então vamos lá. Prontos para mais um vídeo de muita bioquímica e de muito conhecimento? Vitamina D tem recebido holofotes durante esse período que estamos vivendo, um período de pandemia, né, do Covid-19, porque já está mais do que provado que existe uma relação muito grande da vitamina D com o complexo imunológico. E obviamente que durante o vídeo vamos entender um pouco mais sobre isso. Bom, primeira coisa é que eu vou ter que começar o vídeo me desculpando com vocês, porque eu vou cometer um erro contínuo ao longo de todo o nosso vídeo aqui. Eu vou ficar chamando vitamina D, quando na verdade a gente já sabe que isso não é uma vitamina, é um hormônio. Mas por uma questão, né, de nomenclatura correta, ainda se chama de vitamina D. Então falarei assim até o fim do vídeo, mas eu quero que vocês lembrem que vitamina D ela não é uma vitamina, porque a síntese dela aqui, a via da onde a gente vai ter vitamina D é derivada do colesterol. Sim, aquele colesterol que é demonizado até hoje, que foi associado ao infarto, a doenças isquêmicas, né? Bom, tá aí, ó, colesterol, é do colesterol que vai sair este hormônio chamado de vitamina D. Inclusive, vocês já vão começar a entender essa questão aqui de colesterol pelo próprio nome da vitamina D presente na nossa pele, tá? Que ela é chamada de provitamina D. Na pele, nós temos a provitamina D, que leva o nome de 7-deidrocolesterol. Ó, já está aqui o nome dela, 7-deidrocolesterol. Só que aqui já está falando, ela é uma provitamina D, ela não é vitamina D ainda, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso transformar ela na pré-vitamina D, que é o colecalciferol. E na pele, como é que eu faço isso? Eu preciso de raios ultravioleta. Então aqui, ó, através de raios ultravioleta, a 7-deidrocolesterol vai se transformar em colecalciferol. Só que aqui eu preciso de raios ultravioleta de alta frequência, ou seja, não é qualquer sol que vai fazer com que eu tenha essa conversão. Por isso que é muito sabido, todo mundo fala, aquele sol perto do meio-dia, sol entre as 11 da manhã e 1 da tarde. Aí você vai falar assim, Samuel, mas e o câncer de pele? Porque existe essa coisa, né, de demonizar o sol como um astro que causa câncer. Isso a gente teria que discutir, inclusive fazer um outro vídeo só sobre isso, mas o fato é, você não precisa ficar fritando e torrando no sol para poder fazer essa conversão. Alguns estudos mostram que 15 minutos por dia já estaria mais do que suficiente para manter bons níveis de vitamina D. Ou seja, você pega e escolhe uma parte do teu corpo, né? Você pode pôr a mão no sol. Hoje eu vou colocar a minha mão no sol e fica 15 minutos num sol forte. No outro dia você bota a outra mão, no outro dia você bota um pé, não precisa expor o corpo todo, você pode expor apenas um pedaço do teu corpo. Vai fazendo um rodízio de pedaços do corpo e expondo o teu corpo ao sol com maior quantidade de raios ultravioleta para fazer essa conversão. Bom, mas a colecalciferol, ela vai vir só dessa conversão aqui? Não, também pode vir da dieta. Eu também posso ter colecalciferol
da dieta alimentos ricos em colecalciferol. Porém, não basta escolher alimentos ricos em vitamina D, porque a fonte de vitamina D da dieta, ela depende de uma proteína que transporta a vitamina D, chamada de DBP, né? Protein, aqui é Building Vitamina D. E essa proteína DBP, que ela faz esse transporte, ela é dependente de magnésio. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente já começa a ver então que precisamos de uma dieta rica em vitamina D e magnésio. Colecalciferol, vou botar aqui, ó. Vai ser importante entender isso depois. É uma molécula que tem 27 carbonos. 27 carbonos. 44 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Aqui está a fórmula da colecalciferol. Essa colecalciferol, ela vai ser hidroxilada ou no nosso fígado ou no nosso rim. E existem enzimas que vão fazer essa hidroxilação no carbono número 1 ou no carbono número 25. E isso faz toda a diferença de entender aqui, porque daí vão ser substâncias diferentes, tá? Enzimas diferentes em locais diferentes e produzindo substâncias diferentes. Vamos falar do fígado primeiro então, tá? No fígado, vamos botar aqui, ó, tentar desenhar um fígado. Aqui, a colecalciferol vai receber uma hidroxilação no carbono 25. Por isso que a enzima que faz isso é chamada de 25-alfa hidroxilase. Tá? Tá cortando aqui? Ó, 25-alfa hidroxilase é a enzima que vai botar uma hidroxila no carbono 25. E aí o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter a 25 hidroxicalciferol. Essa aqui é a forma mais abundante da vitamina D no corpo e a forma que tem maior estabilidade, maior meia-vida, 3 semanas. Então agora vocês já começam a entender porque que quando o médico pede o teste, né, ele faz o exame de sangue de vitamina D, ele vai pedir 25 hidroxicolecalciferol, porque essa é a forma mais fácil e mais correta de avaliar a vitamina D no sangue. Por quê? Porque é a forma mais abundante e a forma de maior tempo de vida, ok? Porém, agora no rim, a gente tem outro processo acontecendo aqui, ó, tá? Aqui no rim, eu vou colocar uma hidroxilase não no carbono 25, e sim no carbono 1. Então aqui a colecalciferol, ela vai sofrer a ação de uma enzima que chama 1-alfa hidroxilase e vai transformar em 1-hidroxicolecalciferol. Vamos botar a forma abreviada que fica mais fácil. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. 1,25. Tá feio isso aqui, gente. Essa vírgula ficou feia. Vamos apagar metade do rim, fica mais fácil aqui, ó. 1,25 de hidroxicolecalciferol. Ok? 1,25 de hidroxicolecalciferol. Diferente da 25 hidroxicolecalciferol. Detalhe, essa enzima 25-alfa hidroxilase, 1-alfa hidroxilase, elas são dependentes de magnésio também. Olha o magnésio, mais uma vez aqui, importantíssimo. E essa enzima, ela é modulada não apenas pelo magnésio, mas sim também pelo hormônio chamado paratormônio, PTH. Vamos entender isso mais no finalzinho do vídeo. Eu volto a falar sobre o hormônio paratormônio.
Então aqui, até aqui, ok, entendemos que existem duas vitaminas D formadas em locais diferentes, elas são diferentes, enzimas diferentes, tá? Basicamente, aqui é fígado e rim que vão estar envolvidos nesses dois processos. E é muito importante entendermos aqui que a 1,25, ó, que eu botei aqui, ó, 1,25 de hidroxicólicalciferol, ela também não vai sair do rim e vai chegar nas células sem transporte. Mais uma vez entra aqui a DBP, que é a proteína de transporte da vitamina D, que vai levar essa vitamina D para as células. E lembrando que sempre precisamos de magnésio para fazer com que essa proteína consiga agir e executar a sua função. Bom, legal, Samuel. Então agora eu já entendi que a vitamina D, ela pode vir da pele, ela pode vir da dieta, porém, não importa se é da pele ou da dieta, a vitamina D no sangue tem muito pouca ação, quer dizer, não tem ação, né? Lembra do que eu falei no início do vídeo, que a vitamina D, ela não é vitamina, ela é um hormônio. E aí, se você já é seguidor do meu canal, você já assistiu vídeos onde eu falo sobre hormônios, vocês vão lembrar que eu sempre rebato na mesma coisa, que o hormônio precisa de um receptor na célula. Todo hormônio tem que ter um receptor. Se não tiver receptor, de nada adianta tê-lo. E o receptor da vitamina D, ele é um receptor um pouco chatinho. Aliás, ele é muito chatinho. Porque para eu ter um bom receptor de vitamina D, eu preciso ter alguns processos aqui que vão fazer com que ele esteja no local certo para fazer a ação certa. E esse receptor, que tem um nome, né? VDR, receptor de vitamina D, para ele ser formado, ele precisa formar uma dimerização com fragmentos de ácido cis-retinóico. Olha só, olha que louco isso. Ácido cis-retinóico, fragmentos de ácido cis-retinóico. O que é aí? O que é o cis-retinóico? É a vitamina A na forma cis, né? Pode estar na forma cis, na forma trans. E a vitamina A na forma cis, ela vai ter, então, esse papel importante de dar fragmentos para formar o dímero necessário para que este receptor aqui ele tenha avidez pelo hormônio D. Então vai vir aqui a vitamina D, vai encaixar aqui, depois de eu formar esse dímero, que tem toda a relação com a vitamina A. Fato é, a forma cis da vitamina A é uma forma muito instável. Então, você come alimentos com vitamina A, só que a forma cis ela é instável, você precisa comer sempre. Não adianta falar assim, mas eu como alguns alimentos com vitamina A de vez em quando, né? Tem que ter essa atenção na dieta. Lógico que vocês vão perceber que sempre que o paciente passa por um médico da linha mais ortomolecular, ou médico qualquer que estuda essa parte vitamínica, quando ele prescrever a vitamina D, ele vai prescrever também a vitamina A, que já está implícito ali, que é a forma cis, né? E essa relação, ela não é uma relação exata, mas alguns estudos mostram que é uma relação de 10:1. Ou seja, se for tomar 10.000 unidades de vitamina D, e eu não estou fazendo orientação, isso aqui é um exemplo, tá? Não estou dando dica de dose aqui, eu estou falando. Se for tomar 10.000 unidades de vitamina D, vai estar na fórmula lá 1.000 unidades de vitamina A. É uma relação geralmente de 10:1. Entenderam isso? Isso é importantíssimo, tá? Porque senão de nada adianta todo o resto que a gente vai falar aqui de benefícios de vitamina D se não tiver o receptor ativo, ávido. E esses receptores aqui de vitamina D, eles possuem uma diversidade de polimorfismos, de alterações genéticas que possam fazer com que o paciente viva
uma vida inteira tendo vitamina D, comendo alimentos com vitamina D, mas não utilizando vitamina D, porque os seus receptores não são bons. Fazendo um parênteses aqui, uma das coisas que eu gosto muito de fazer na minha clínica, que é a programação metabólica gestacional, que a gente chama de epigenética gestacional, é justamente pegar a mamãe 6 meses antes de engravidar e começar a modular toda a inflamação no corpo, modular toda a oferta dos nutrientes necessários, porque principalmente aqui, ó, esse tipo de situação de melhoramento de receptor pode começar a ser feito já antes da gestação, durante a gestação e também pós-gestação. Tá? Isso é muito importante, começa no embrião, lá na barriga da mamãe. E então, obviamente, o nosso vídeo aqui, ele vai estar falando, né, considerando a situação perfeita, que é quando a vitamina D vai ser ligada ao seu receptor e vai dar início, então, à transcrição gênica de todos os processos biológicos onde a vitamina D está envolvida, onde ela participa. Vamos fazer o seguinte, ó, começar com a questão obesidade, que está muito em alta hoje, estudo de vitamina D e processo obesogênico. E para começar a falar sobre vitamina D e obesidade, eu tenho que falar sobre um fator proliferativo de peroxissomo que chama PIPAR-gama. Eu tenho outros PIPAR, né? Mas aqui a gente vai falar do gama, que ele é um fator potencializador de lipogênese. Olha aqui, ó, vamos entender a palavra. Lipogênese. O que quer dizer gênese? Gênese quer dizer formação. Formação do quê? De gordura. Lipogênese. Então o PIPAR-gama, ele hoje é um dos fatores talvez mais estudados em pesquisas sobre obesidade, porque ele tem essa característica de aumentar a síntese de tecido adiposo. Porém, o PIPAR-gama, ele é produzido a partir de uma proteína potencializadora chamada C/EBP-beta. Isso daqui é um fator de transcrição potencializador do PIPAR-gama, que por sua vez vai aumentar a lipogênese. Onde é que eu quero chegar com isso? Olha o que acontece quando eu tenho a célula e quando eu tenho aqui o receptor, que é o nosso receptor de vitamina D, né? VDR, e eu tenho a vitamina D encaixando aqui, ó. A vitamina D encaixou aqui, ela vai inibir o RNA mensageiro que expressa a CEBP-beta. Ou seja, vitamina D diminui essa transcrição, diminuindo a ação do PIPAR-gama, diminuindo a lipogênese. Então, olha aí, estudos mostrando que baixas doses de vitamina D sanguíneas podem estar associados à expressão de genes obesogênicos, né? Porém, olha o que eu falei, tá? Não é só ter a vitamina D. Você precisa ter ela e ter o receptor ávido, né? Que é o RXR, que X é RXR. RXR, né? Receptor retinóico aqui, né? Retinóico porque vitamina A, tá? Bom, aqui então fica gravado, né? Lembrem, porque eu sei que falar de saúde, às vezes as pessoas elas não se importam tanto com saúde. Quando a gente fala de obesidade, de emagrecimento, aí é um mercado a se explorar, né? Todo mundo paga o que for para ficar magro, né? E aqui a gente tem uma coisa de graça, vitamina D trabalhando na obesidade. Agora, uma coisa importante de entender, ainda falando aqui de obesidade, mas isso se estende a tudo que a gente for falar sobre o receptor VDR, é entender que o receptor VDR, a gente nem pode falar que ele pode estar ativo ou inativo. Porque quando ele está inativo para a vitamina D, ele está ativo para outras coisas. Ele está fazendo
bagunça, né? Quando eu tenho um receptor VDR não funcionando para se ligar na vitamina D, ele pode estar fazendo ou causando outras alterações metabólicas. Por exemplo, ainda falando de obesidade, se eu tenho, ou por falta de vitamina D, tá? Eu não tenho a vitamina D para acoplar nele, ou por um defeito genético do receptor ruim, qualquer um dos dois vai fazer com que eu tenha diminuição da expressão de uma proteína chamada UCP1. E essa UCP1, ela é uma proteína que estimula a beta-oxidação na gordura marrom. O que é beta-oxidação? Já falei isso várias vezes nas aulinhas de mitocôndria, de síntese de energia. Beta-oxidação é o termo usado bioquimicamente para um processo que usa gordura como fonte de produção de energia. Então, olha que bom, usar gordura para produção de energia. Porém, então, se eu tenho pouca vitamina D ou pouca ação do receptor VDR, eu tenho uma diminuição de uma proteína, o CP1, que promove a beta-oxidação da gordura marrom. Então, olha que ruim, acaba engordando porque diminui a termogênese, né? Diminui a capacidade do corpo de queima de gordura. Então, dois aspectos aqui já pontuados para falar sobre obesidade. Mas a coisa continua. Olha só, quando eu tenho baixa ação aqui, de novo, né? Tudo vai ser receptor. Esse VDR, ele vai estar com a gente aqui o vídeo todo. Quando eu tenho baixa de VDR ou baixa de vitamina D, eu vou estimular o Toll-like receptor 2 e o Toll-like receptor 4, tá? TLR2, TLR4. Esses receptores aqui, eles são receptores pró-inflamatórios, principalmente o TLR4. E ele vai estimular aqui o aumento de um fator de transcrição que chama NF-kappa-beta. NF-kappa-beta é o início da cascata inflamatória. Já que a gente está falando muito de inflamação, vou botar aqui o videozinho sobre inflamação, tá? Para depois vocês entenderem o que é que eu falo sobre a inflamação subclínica. E o NF-kappa-beta, além de ele ser um fator pró-engordativo, né? Porque a inflamação ela engorda, sim. Aqui eu tenho também que entender que no sistema nervoso central, o NF-kappa-beta vai diminuir a ação da PONC, propiomelanocortina, PONC, propiomelanocortina. E a PONC, ela é extremamente anorexígena, ela diminui a fome. Então, olha só, aumentando aqui o Toll receptor 2 e 4, eu vou aumentar a cascata inflamatória e com isso eu vou diminuir o sistema da PONC, propiomelanocortina. E isso vai fazer o indivíduo não ter fim, ele quer comer o tempo todo. Então são três coisas aqui já agindo por vias diferentes, né, que promovem esse aumento da obesidade. E cabe aqui falar também que no intestino inflamado, outra coisa que aumenta a expressão do Toll receptor 4 são as gorduras saturadas, fazendo com que eu tenha expressão maior do Toll receptor 4, aumentando fator de necrose tumoral, aumentando via da janusquinase, que é tudo via inflamatória, tá? Então aqui, ó, não é interessante aumentar essa via inflamatória aqui. Isso aqui aumenta também a interleucina 6. Muito, muito, muito inflamatório. A gente tem que trabalhar no nosso corpo de forma a desinflamar o corpo e não inflamar o nosso corpo, tá? Vamos sair aqui da obesidade e vamos falar um pouquinho sobre diabetes. Diabetes mellitus. Só que para eu falar aqui sobre o diabetes mellitus, eu tenho que comentar algo que até foi erro meu aqui, tá? No começo do vídeo sobre vitamina, eu tinha que ter explicado para vocês, e no final a gente vai falar sobre isso, mas é importante entender
que a vitamina D, ela tem como uma das funções principais no corpo regular o cálcio, a absorção, a excreção, o cálcio do corpo. Então, quando a gente fala de vitamina D, tem que estar assim, ó, alerta, pensando nessa relação íntima de vitamina D com cálcio. Porque a vitamina D, ela é quem sintetiza a calbindina, que é a transportadora de cálcio. Então, vitamina D está relacionado à calbindina, que vai fazer o transporte de cálcio. E já que a gente vai falar de diabetes, no pâncreas, eu não sei desenhar um pâncreas, então o pâncreas ficou quadrado aqui agora. No pâncreas existem células, tá? Chamadas células pancreáticas, vamos falar assim, fica mais fácil, as ilhotas de Langerhans, células beta-pancreáticas. E quando entra o cálcio na célula beta-pancreática, entrou cálcio, despolarizou essa célula, e é a despolarização dessa célula, pela entrada do cálcio, que vai fazer com que saia insulina. Então eu preciso, olha aonde é que vai o raciocínio. Eu preciso da vitamina D3 para sintetizar a calbindina, para a calbindina transportar o cálcio até a célula beta-pancreática, para que eu tenha a saída da insulina, porque a insulina, como vocês já viram no meu vídeo lá que eu falo sobre o metabolismo da glicose, da insulina, a insulina vai vir aqui no receptor chamado IRS, e quando a insulina encaixar aqui, e ela encaixa, né, se esse receptor estiver ávido também, né? Ó, quando a insulina encaixou aqui, eu tenho então a abertura dos canais para que entre glicose na célula. E a abertura desses canais é feita pela GLUT4. A GLUT4 é o canalzinho que vai vir aqui abrir para que a glicose possa sair do sangue e entrar na célula. E entrando na célula, ela vai se converter em glicose 6-fosfato, vai se converter em piruvato, vai virar o que a gente chama de ATP, né? Tá ficando difícil, né? Vamos botar aqui ATP. Isso aqui vocês já viram, né? ATP é energia. Então, olha só, de novo, vitamina D produz calbindina, calbindina transporta cálcio, o cálcio entra na célula beta-pancreática para despolarizar, para que saia a insulina encaixa aqui no receptor da insulina, promovendo que o GLUT4 venha até a parede da célula para poder entrar a glicose, fazendo com que os níveis de glicose no sangue diminuam. Porém, quando eu tenho aqui, voltamos ao nosso receptor de vitamina D, né, VDR, quando eu tenho baixa expressão de VDR, eu tenho também aumento do que eu já falei, interleucina 6 e fator de necrose tumoral, TNF-alfa. E o TNF-alfa, ele vai fazer com que eu tenha dificuldade de mobilidade aqui, eu não tenho ação da GLUT. Então, olha aqui, ó, dois itens aqui, né? Duas coisas que a vitamina D atua, né? Sem ela, eu não tenho a liberação de insulina, mas sem o receptor, eu também não tenho mobilização do GLUT4, fazendo com que o paciente tenha resistência insulínica e aumento de glicose sanguínea. Então, vitamina D associado ao diabetes. Gente, tá ficando pesado, né? Mas eu não consigo explicar para vocês de outra forma. Estou tentando mastigar tudo que dá aqui, tá bem? Vamos trocar aqui, vamos falar então de hipertensão arterial sistêmica e doenças cardiovasculares. Para isso, eu tenho então que falar do calcitriol, né, que nada mais é do que o nome que a gente usa para falar da vitamina D3 ativa, né? A vitamina D3 ativa, ela vai participar em duas vias aqui, em várias vias. Eu estou fazendo um resumo e trazendo as mais importantes para vocês. Existe um sistema
que basicamente modulado pelo rim, chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aldosterona. É assim mesmo que fala, tá? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, né? Até se resume que é o sistema RAA, tá? Esse sistema aqui todo, que trabalha com os néfrons, com a parte renal, com a parte de absorção de sódio e tal, ele tem como função várias funções, mas basicamente modular a pressão arterial. A pressão arterial ela é modulada por esse sistema. Muitos medicamentos para pressão arterial, eles trabalham aqui, no sistema renina, angiotensina, aldosterona. E a vitamina D3, ela tem um papel de frear esse sistema, porque esse sistema tem como objetivo a vasoconstrição, né? Fechamento, né? Diminui o calibre do vaso. E se eu tenho um vaso aqui, que teria, vamos dizer assim, ó, um raio, um diâmetro aqui de, vamos inventar, né? 6 centímetros. No momento que eu diminuo esse diâmetro para 4 centímetros, eu fechei ele, eu estou aumentando a pressão dentro do vaso, que é o que faz com que eu aumente a pressão, tá? Então esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele faz esse controle de vasoconstrição, e a vitamina D, o calcitriol, ele ajuda a diminuir essa vasoconstrição feita por esse sistema aqui, tá bem? Além do mais, pacientes hipertensos normalmente têm nos vasos aumento das células de adesão intracelular, chamada ICAM, e células de adesão vascular, chamada VCAM. O aumento da expressão das ICANs e VCANs é que aumenta a pressão arterial. Duas coisas atuam modulando aqui, tá? A vitamina D3 é uma delas e o estrogênio é outra. Estrogênio e vitamina D3. E a vitamina D3 aqui, então, quando presente em quantidades satisfatórias e quando o receptor VDR estiver apto e funcionante, eu tenho uma diminuição das ICANs e VCANs, fazendo com que eu tenha um relaxamento da parede arterial, diminuindo, então, a pressão das artérias. Então, vamos falar um pouquinho sobre a relação da vitamina D com a parte imunológica, que foi o que mais se falou agora nesse momento de pandemia. Imunidade. E eu prometo que eu vou fazer um vídeo extra só sobre vitamina A e sistema imune, porque é um mar de informação. Nem tem como dentro desse vídeo que eu estou tentando fazer um apanhado da vitamina D no corpo todo, não tem como a gente falar tudo que precisa aqui. Porém, em época de Covid e que todo mundo está falando assim, ó, tome zinco, vitamina D e zinco, eu vou explicar aqui onde é que entra a parte do zinco e da vitamina D. Nós temos células de defesa que são chamadas de glóbulos brancos, que são os leucócitos. Os leucócitos, a gente chama de leucócito um grupo de células, né, que envolve basófilo, neutrófilo, eosinófilo, linfócito e os macrófagos. Aqui a gente vai falar dos macrófagos. Os macrófagos são as células, são os leucócitos com poder de fagocitose. Eu já expliquei isso aqui em algum vídeo. Fagocitose é isso aqui, ó. A gente tem a célula aqui e a gente tem um inimigo aqui. Aí a célula ela vem e ela começa a envolver o inimigo. Ó, ela vai envolvendo o inimigo até que ela coloca o inimigo para dentro e aí ela faz a destruição do inimigo. Isso aqui chama fagocitose, tá? E por que eu vou falar dos macrófagos? Porque os macrófagos contêm neles as mesmas enzimas que eu citei que existem no rim e no fígado, que é a 25-alfa-hidroxilase e a
alfa-hidroxilase. Então, olha que legal, o macrófago maduro, ele tem o poder de sintetizar a vitamina D, de ativar a vitamina D dentro dele mesmo. Uma célula de defesa que já tem esse poder. Porém, o macrófago maduro. E o que a gente usa aqui para acelerar o processo de maturação do macrófago? Olha onde é que está o zinco aqui, ó. Zinco e vitamina A. Entenderam? E o macrófago, então, contém as mesmas enzimas que o fígado e o rim, porém, lá eu falei para vocês que essas enzimas no rim e no fígado eram dependentes de magnésio. Aqui não. Aqui elas são dependentes de outras coisas. Aqui elas são dependentes de interferon gama, e de lipopolissacárides. E agora a coisa começa a ficar confusa. Porque os LPS, eu já falei aqui com vocês em alguns vídeos de intestino, o que é LPS? No intestino nós temos bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. As bactérias gram-positivas são boas. São bactérias que contêm na sua membrana, a membrana dessa bactéria, contém algo chamado peptídeo-glicano. E o peptídeo-glicano, que está presente na membrana da bactéria gram-positiva, ele aumenta o sistema imunológico. Só que a membrana da bactéria gram-negativa, ela é feita por lipopolissacárides. E os lipopolissacárides, eles estão associados muitas vezes ao processo de hiperpermeabilidade intestinal, processo de leaky gut, que é aquilo que gera uma desbiose, que gera doença autoimune, ou seja, os lipopolissacárides, em sua maioria, eles não são legais. Porém, eu tenho os lipopolissacárides imunológicos e os não imunológicos. E esse aqui é o grupo interessante para fazer com que eu aumente a ação das enzimas que estão dentro do macrófago, aumentando a síntese de vitamina D. Como é que eu aumento, então, a expressão das LPS não imunológicas, que é a que eu quero? Usando o ácido eicosapentaenoico, o EPA, ácido eicosapentaenoico. Onde é que a gente encontra muito isso? No ômega 3. O ômega 3 é constituído por ácido eicosapentaenoico e ácido docosahexaenoico, né? Esse daqui, ele está intimamente associado ao aumento das LPS não imunológicas. E isso tudo é no intestino, porque o EPA aumenta a expressão da fosfatase alcalina intestinal por aumento de uma proteína chamada resolvina 1. Então o EPA lá no intestino vai estar sempre nos nossos vídeos, né? O EPA vai lá no intestino, aumenta a fosfatase alcalina, fazendo com que eu tenha expressão maior de lipopolissacárides para aumentar a expressão das enzimas que estão dentro dos macrófagos maturados. E se eu tiver zinco em boas quantidades, eu tenho mais macrófago maturado e isso aumenta muito o meu sistema imunológico. Mas aqui, como eu disse, eu posso falar até amanhã de imunidade e vitamina D. Eu posso falar das células de Panet, né? Porque eu também tenho no meu intestino células que estão associadas a questões imunológicas e que são moduladas por vitamina D. E essas enzimas, essas células são chamadas de Panet cells. Não é Panet, Panat, é Panat, escrevi errado. É Panat cells.
Então a vitamina D também está associada ao estímulo de um grupo de células intestinais que está intimamente associado ao sistema imunológico. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre imunidade e vitamina D. Tá ficando pesado, gente? Vocês sabem que os vídeos que eu faço, eu vou me baseando pelos comentários de vocês. E eu tenho feito uns vídeos com muita bioquímica e a galera tá gostando. Então, vamos lá. Eu tô lascando lenha aqui. Vamos lá? Vitamina D e câncer. Uma das doenças que mais mata pessoas no mundo. O que a gente sabe aqui sobre vitamina D e câncer? Vamos começar falando sobre o que é o termo apoptose. Apoptose, porque isso aqui está intimamente associado ao câncer. Apoptose é um nome que a gente dá para um fenômeno celular que a gente chama de morte programada da célula. Ou seja, toda célula que nasce, ela já tem o dia da sua morte. Ela já sabe o dia que ela tem que deixar de existir, que ela tem que sumir. E isso chama apoptose, tá? Apoptose celular, a morte programada da célula. O processo tumoral, o processo cancerígeno, ele envolve diversos fatores. E a perda da capacidade da apoptose é um desses fatores. Ou seja, são células que nascem, mas elas não sabem o dia que tem que morrer, ou seja, elas não morrem. Então vão nascendo células, mas não vai morrendo células. Então você tem um amontoado de célula que é o que justamente caracteriza um tumor, um câncer, né? Um aumento da celularidade. E existem proteínas que são pró-apoptóticas e existem proteínas que são anti-apoptóticas. Ou seja, a BAX, a BED e a BAC são proteínas que são pró-apoptose. É importante, elas fazem a célula ter o processo de apoptose adequado. Porém, entretanto, todavia, a BCL2 e a BCLX, isso aqui é um B, ficou feio, né? BCLX e BCL2 são proteínas anti-apoptóticas, ou seja, elas trabalham contra a célula. E essa regulação aqui, ela está associada à vitamina D, a bons níveis de vitamina D ou bons receptores VDR, que dependem, por sua vez, da parte da vitamina A, né? A vitamina A cis-retinóico. Entenderam? Então, essa parte de apoptose é fundamental entender quando se fala de processos cancerígenos. E aqui eu estou falando de uma parte global, né? Porque para qualquer câncer, eu tenho vários tipos de câncer. Eu posso falar também aqui uma aula inteira sobre a vitamina D3 e o câncer de mama, que envolve o processo das nagalases, da proteína GCMAF, né? Porque a vitamina D, ela estimula muito a GCMAF, que é uma proteína que vai inibir o câncer de mama. Hoje já existe como você dar GCMAF, inclusive, para o paciente com câncer de mama, mas a vitamina D aumenta a GCMAF, até porque tratamento com GCMAF é caríssimo, né? Muito caro. E, inclusive, no Brasil ainda não é nem usado, né? Só importando de fora. E você pode fazer isso com a própria expressão da vitamina D, né? Falando de câncer de mama. Eu posso falar de câncer de pulmão, de vários cânceres, mas de uma forma geral, para todos os processos oncológicos, não importa qual órgão, eu sempre tenho essa questão da apoptose e da anti-apoptose, que a vitamina D está intimamente associada. Mas aí eu estou falando aqui para vocês, né, do câncer, do processo oncogênico, né, da formação do câncer. E quando eu já tenho câncer? Bom, quando eu já tenho câncer, eu tenho que cuidar para ter a menor proliferação possível de células cancerígenas, né, que a gente chama de mitose, de duplicar essas células doentes. E quanto mais alta eu tiver essa proteína aqui, chamada de beta-caroteno,
beta-catenina. Olha que nome bonito para botar num filho. Beta-catenina. Quanto mais alta a beta-catenina, mais eu tenho essa divisão de células doentes. E a vitamina D, ela diminui a expressão das beta-cateninas. Mais uma coisa importante da vitamina D no câncer. E falando do grupo das caderinas, existe uma que chama E-caderina, especificamente aqui, que são proteínas, né? Hoje existem muitos estudos, muitos estudos em andamento, mostrando que existe uma participação muito grande do intestino no processo do câncer, que a desbiose intestinal, que a hiperpermeabilidade intestinal pode ser um gatilho muito grande para a inflamação que permite que o corpo se torne um terreno biológico bom para o surgimento do câncer. O grupo das caderinas, então falando especificamente da E-caderina, a E-caderina é modulada pela vitamina D. Então a vitamina D3 aumenta a expressão da E-caderina, que tem como função manter as células do epitélio intestinal, todas elas justapostas. Esse é um termo que a gente usa em medicina, né? Justaposta significa coladinha, bem coladinha, assim, ó, grudadinha uma na outra, tá? Porque quando eu tenho quando eu tenho diminuição da E-caderina, eu tenho uma frouxidão entre uma célula e outra. E isso permite a entrada de mais toxinas, isso permite inclusive acelerar processos de metástase, né? Metástase é quando o câncer ele se espalha no corpo, né? Então eu tenho que manter também a minha vitamina D em doses satisfatórias para manter a expressão da E-caderina. Bom, como eu disse até agora, todos os itens aqui eu estou falando um pouco de diabetes, um pouco de obesidade. Para cada item desses, caberia uma aula de 6 a 12 horas, né? Ou de um dia. Imunidade, então, dá para falar mais de um dia. Eu estou fazendo um resumo para vocês sobre a vitamina D em várias doenças, em vários processos do corpo, ok? Vamos falar rapidamente de humor? Humor. Por que hoje se fala e já se aceita que vitamina D tem efeito antidepressivo? Eu já falei aqui para vocês sobre a produção da serotonina, que ela começa num aminoácido chamado de triptofano. Vou fazer de novo aqui. L-triptofano. E que o L-triptofano, lá no intestino, sempre o intestino, ele tem vias diferentes, né, aleatórias para ele ir, né? Por ação da enzima indoleamina 2,3-dioxigenase, que é chamada IDO, ele vai formar ácido quinurínico, que a gente não gosta, é neurotóxico. Então o triptofano pode virar uma coisa ruim. Triptofano também pode ir pela via do receptor de hidrocarboneto aril, é outra via que ele vai. E a terceira via é quando ele é hidroxilado por uma enzima chamada de triptofano hidroxilase. E a triptofano hidroxilase vai então hidroxilar, né? Vai botar uma hidroxila no triptofano, fazendo ele se tornar o 5-hidroxi, porque ele foi hidroxilado, triptofano. E essa enzima aqui, que tem esse papel importantíssimo, onde é que entra a vitamina D? A vitamina D é quem estimula o RNA transcricional, o RNA mensageiro transcricional dessa enzima, ou seja, essa enzima ela precisa da transcrição dela gênica para que ela possa ser ativada. E a vitamina D é quem vai fazer isso. E aí, como o nome já diz, né? Ela hidroxila, ela fica botando radicais hidroxil no triptofano. Ela vai gastando esses radicais.
Então alguém tem que vir e abastecer esses radicais. E quem é que abastece e vai doando, vai fazendo com que ela vai tendo sempre o radical hidroxil aqui sobrando? Aí é a vitamina C. Tá? Então a vitamina C ela vai garantir que essa enzima possa continuar o seu trabalho, mas a expressão dessa enzima vem pela vitamina D. Tá, Samuel, mas o que é o 5-hidroxitriptofano? O 5-hidroxitriptofano é o precursor direto da serotonina. E essa conversão de 5-hidroxitriptofano em serotonina precisa de magnésio, de novo magnésio aqui, e vitamina B6, que é a piridoxina. Então olha que complexo, né? Se a gente não tiver uma boa alimentação, uma alimentação rica em vitamina D, em vitamina A, em zinco, em vitamina C, magnésio, B6, a gente não tem, o corpo não funciona, gente. Aí você pensa, quando você para lá, né, naquele drive-thru, daquela comida pronta, que a gente sabe que não tem nutriente nenhum, que só tem glutamato monossódico, e você come aquilo, o que você está alimentando a tua célula? Nada. Você está dando absolutamente nada. Aí você fala assim, mas eu quero que o meu corpo trabalhe. Né? De que jeito? Não tem trabalho se não tiver nutrição. Vamos falar então da parte óssea, né? Não poderíamos terminar este vídeo sem falar dos ossos. Por que hoje existem no mercado diversos medicamentos associados lá, vitamina D com cálcio, alguns com vitamina K2, né, que já são até melhores, e alguns até já com magnésio? Porque para a gente manter o cálcio adequadamente no sangue em níveis satisfatórios para a saúde óssea, a vitamina D está ligada a isso. Porque a vitamina D, ela aumenta a expressão da calbindina, que é a proteína que lá no intestino vai aumentar a absorção de cálcio e de fósforo. Então, eu preciso da calbindina para aumentar o cálcio. O que vai acontecer quando eu tiver nível baixo de cálcio? Eu vou aumentar um hormônio produzido nas glândulas paratireoides, não é tireoide. Atrás da tireoide, eu tenho duas glândulas aqui e duas aqui, ou seja, eu tenho 4 glândulas que são chamadas de paratireoides, que produzem o paratormônio. Então, olha só, caiu meu nível de cálcio, eu vou aumentar o meu paratormônio, meu PTH, essa é a abreviatura, tá? Paratormônio. O que o paratormônio faz? Volta ao vídeo. Volta lá no início do vídeo, onde eu falei que no rim existia uma enzima chamada 1-alfa-hidroxilase, que faz a ativação da 1,25-dihidroxicolicalciferol. E eu falei que essa enzima era modulada pelo paratormônio. Então, olha o eixo como é que funciona. Caiu o cálcio, as paratireoides aumentam a produção de paratormônio e o paratormônio aumentado vai lá no meu rim e ele vai ativar a 1-alfa-hidroxilase para fazer com que eu aumente meu nível de vitamina D, para que a minha vitamina D vá lá no meu intestino aumentar a expressão de calbindina, para que a minha calbindina aumente a absorção de cálcio. E aí eu regulo esse eixo. E agora com cálcio circulante, cálcio iônico aqui, cálcio, eu vou dosar o meu cálcio iônico, ele estando em boas concentrações, eu tenho uma enzima chamada, está dando final do vídeo, né? Osteoblasto, uma célula chamada osteoblasto, é uma enzima, uma célula, e o osteoblasto é quem pega o cálcio
e forma osso. O osteoclasto come osso e o osteoblasto forma osso. O osteoblasto e o osteoclasto, que é uma relação que tem que estar em equilíbrio, porque se eu só formar osso, mas não comer osso, eu vou ter sempre um osso velho. Então por isso que eu tenho uma célula que forma osso e uma que tira o osso, para que eu sempre esteja renovando meu tecido ósseo. E o osteoblasto e o osteoclasto, uma das coisas que regula esse equilíbrio é progesterona e estradiol. Então aqui, ó, hormônios que caem no processo de menopausa. O último vídeo do canal foi sobre menopausa. Caiu progesterona e caiu estradiol, não adianta eu ter cálcio, não adianta todo esse metabolismo estar funcionando direitinho, falta de hormônio, eu não consigo modular osteoblastos e osteoclastos. Bom, então agora, finalizando tudo isso, vamos às considerações finais. Olha o que eu falei para vocês aqui, tá? Essa relação de equilíbrio que existe entre paratormônio e vitamina D. Por que eu deixei para o final osso? Para ficar fresquinho aqui na nossa memória, o entendimento sobre isso, que as pessoas elas perguntam assim, Samuel, qual é a dose ideal de vitamina D no sangue? É o tipo de pergunta que eu não gosto de receber. Porque isso faz a medicina parecer tão simples, tão fácil, né? Um protocolo, vitamina D no sangue de todo mundo vai estar em 50, vai estar em 60. Eu não sei. Eu tenho que avaliar essa tríade. Eu tenho que avaliar o nível do cálcio iônico. Eu tenho que avaliar a 25-hidroxicalciferol. E eu tenho que avaliar o PTH. É o equilíbrio desses três marcadores que vão me dizer quanto que este paciente precisa ter de vitamina D no sangue. Seria tão simples, né? Se tivesse um valor de referência único lá e que todo mundo tivesse que estar dentro desse valor de referência. Isso não existe. Então o médico ele tem essa função de não olhar um exame de forma única. Ele tem que analisar todo esse processo metabólico que envolve a vitamina D, né? Eu não devo ter níveis elevados de paratormônio, porque o nível elevado de paratormônio está me contando que eu tenho um nível baixo de cálcio. Então, o ideal é usar a vitamina D para manter os níveis de paratormônio mais baixos, porque paratormônio é considerado um hormônio catabólico do osso. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente com paratormônio de 60, que é um número muito alto, embora esteja dentro daqueles valores de referência, o laboratório, ele fala que até 65, já vi até laboratório aceitar que até 85 de paratormônio estaria bom, né? Não é. Paratormônio tem que estar muito mais baixo do que isso. Então, eu tenho um paciente com paratormônio de 60, ele está me contando que muito provavelmente os níveis de vitamina D estão baixos. E por ter vitamina D baixa, eu não tenho absorção de cálcio. E é por isso que o paratormônio subiu, porque o cálcio não está circulante no sangue. Então isso é uma coisa importantíssima de se entender. Eu não recomendo a autossuplementação jamais, inclusive porque existem alguns distúrbios das paratireoides, que a gente chama de hipoparatireoidismo ou hiperparatireoidismo. Veja bem, não estou falando de tireoide, tá? Não é hipotireoidismo, é hipoparatireoidismo, hiperparatireoidismo. Essas situações que possivelmente nunca foram investigadas no teu sangue, essas situações elas levam o indivíduo a ter que ter um cuidado a suplementar a vitamina D. Se eu tiver um hipoparatireoidismo, a última coisa que esse paciente precisa é de vitamina D. Aí eu posso estar dando uma dose mínima para ele e pode estar sendo ruim. Entenderam? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse conhecimento que envolve a vitamina D para poder prescrever vitamina D e avaliar os níveis ideais no sangue, né? Quando eu falo vitamina D, eu estou falando vitamina D3, tá? Que é a vitamina na forma ativa, né? A gente fala vitamina D, mas é a vitamina D3. E quando necessário suplementar a vitamina D,
é importante entender que as vitaminas elas são divididas em dois grupos, que são as vitaminas hidrossolúveis e vitaminas lipossolúveis. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel. Assim como a vitamina K, assim como a vitamina A, assim como a vitamina E, e aqui a gente chama de o grupo ADEC, vitamina A, D, E e K. São todas vitaminas lipossolúveis. Essas vitaminas elas não têm uma absorção muito boa quando você toma, a não ser que você tome numa cápsula que já contenha um recipiente com óleo, com gordura. Precisa da gordura para absorver. Por isso que você vai ver a maioria das vitaminas D importadas, elas vêm em uma cápsulazinha com óleo. Quando você não tem essa cápsula com óleo, é muito mais interessante você fazer a reposição ou debaixo da língua, sublingual, ou injetável, tá? Você pode fazer injeção. Vitaminas lipossolúveis são muito bem absorvidas de forma injetável. Eu faço muito injeção de vitamina D aqui nos meus pacientes na clínica. Por quê? Porque como ela é lipossolúvel, eu não preciso ficar fazendo injeção todo dia, né? Como eu teria que fazer se fosse uma vitamina hidrossolúvel. Ela tem um depósito, né? Então eu posso fazer uma vez por mês, a cada 2 meses, depende muito. Tudo é questão de avaliar o exame de sangue do paciente. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e conforme eu prometi, terão outros, tá? Sobre vitamina D. Aqui eu fiz um apanhado geral para que as pessoas entendam a importância desse hormônio cada vez mais estudado e que com certeza cada vez a gente entende a necessidade de manter as taxas normais. E vocês viram que no vídeo eu sempre falei assim, níveis adequados de vitamina D. Por quê? Porque justamente cada paciente tem o seu nível adequado, tá? Obviamente que existem pacientes que fazem parte de um grupo que chama vamos chamar assim, doenças autoimunes, tá? Existe um grupo de doenças que engloba a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, artrose, artrite, espondilite anquilosante, doença de pele, né? Como psoríase, vitiligo, tudo doença autoimune. E doenças autoimunes, aí a vitamina D ela entra como um capítulo à parte. Tudo isso que eu falei aqui, eu estou falando em indivíduos normais, né? Não que o paciente com doença autoimune seja anormal, mas é um capítulo diferente. E aí nós temos aqui no Brasil um médico mundialmente reconhecido que chama Dr. Cícero Coimbra, que é um médico que estuda basicamente a vitamina D nos pacientes com doença autoimune. Ele desenvolveu um protocolo que chama Protocolo Coimbra, que é um protocolo que usa, aí sim, ele usa doses muito elevadas de vitamina D, porque nos estudos dele ele mostra ali, e é uma coisa muito legal de entender, ou ser aluno do Dr. Cícero, entender tudo que ele fala sobre vitamina D, abre um leque diferente para que você possa usar isso como um remédio no tratamento de doenças autoimunes. Então, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar, Protocolo Coimbra, tem muita literatura do Dr. Cícero na internet. Bom, pessoal, com isso eu finalizo o vídeo, que o dia está muito bonito e eu vou lá para fora pegar um solzinho para ativar a minha vitamina D. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui no final, que eu nem sei quanto tempo de vídeo deu, mas foi uns vídeos longos aqui do nosso canal. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha, se inscreva no nosso link abaixo aqui. Tem um link onde você pode fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo exclusivo e gratuito toda semana aqui do meu canal. Muito obrigado!